o índice de condições financeiras organizado, publicado pelo Banco Daycoval, sugere uma retomada do nível de atividade econômica aqui no Brasil a partir de maio. A gente conversa então com o Antônio Ricciardi, economista do Daycoval, para entender o que tem mexido com as expectativas acerca do nível de atividade econômica. Antônio, seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Vitor. É um prazer poder falar contigo. Prazer é todo É, nosso. já, Por favor, eu já emendei essa primeira pergunta, né? O que está acontecendo? Quais são essas perspectivas acerca dessa aceleração? já respondendo essa pergunta, só fazendo primeiro um disclaimer, né? O que é o índice de condições financeiras? No fim, é uma medida que você tenta agrupar diversas métricas que você tem na economia, além dos juros, para você ter uma medida ampla de como as condições financeiras estão se comportando e, em consequência, como que essas condições financeiras impactam a atividade econômica. Então, o índice normalmente ele é composto por juros, mas também é composto por itens, por exemplo, preço do petróleo, como funciona o mercado de capitais, então o Ibovespa, como que funciona diversas outras dinâmicas, o risco do país, o risco dos países fora do Brasil. Então, no fim, é uma medida agregada de condições financeiras que você consegue ter um dimensionamento como isso impacta a atividade econômica. E, historicamente, esses índices de condições financeiras, eles tendem a antecipar a atividade econômica entre 1 e 2 trimestres. Então, até 6 meses, geralmente, o índice de condições financeiras ele antecipa o movimento da atividade econômica. Aí, indo para a sua pergunta, né? O Banco Central, ele tem um índice de condições financeiras construído por eles. E nós, aqui no Daycoval, utilizamos a métrica do Banco Central e acoplamos também as variáveis de crédito no país. Então, além das métricas já utilizadas pelo Banco Central, a gente também considera como que o crédito funciona. E quando a gente faz essa adição, o nosso índice ele captura melhor a dinâmica da atividade econômica no Brasil. E aí ele já estava capturando essa desaceleração que a gente está observando no último trimestre com mais força, né? E agora também no quarto trimestre. Então, quando você coloca junto com o IBCBR, você percebe que o índice de condições financeiras ampliadas ele conversa bastante com a atividade econômica quando você antecipa 6 meses, e agora ele está sugerindo que daqui 6 meses à frente a gente tenha uma atividade econômica mais forte, e em função das condições atuais que geram efeitos postergados na atividade econômica adiante. Então, principalmente, você tem o mercado de capitais, né, com uma força muito maior, e isso naturalmente gera um efeito riqueza para as pessoas que podem usar essa riqueza para demanda de consumo ou de estimular a economia de alguma outra forma. E também você tem a apreciação do real, que também leva a uma melhora das condições financeiras e, portanto, uma melhora da atividade. Então você tem esses dois principais componentes impactando o índice de condições financeiras, então sugerindo essa força à frente, além de outras questões que podem também impactar a atividade econômica. O índice de condições financeiras é uma métrica isolada, mas ele converge para a nossa expectativa de atividade no ano que vem. Tony, muito interessante essa composição, né, esse detalhamento que você traz sobre o índice. E ele aponta exatamente essa retomada do nível de atividade econômica muito puxado pelo consumo. Eu queria uma correlação, na verdade, como você disse também que o índice contempla o mercado de crédito, eu queria entender exatamente essa correlação entre o mercado de crédito e o consumo no cenário que a gente tem ainda o dinheiro bastante caro, né? E um nível de restrição do ponto de vista de crédito que pelo menos foi mitigado pelo próprio governo. Mas eu queria entender exatamente essa balança, né, entre custo de capital e, evidentemente, essa perspectiva de uma retomada pelo próprio comércio. Perfeito. O índice de condições financeiras ele não coloca o consumo exatamente dentro do panorama. Então são coisas diferentes, né? O índice de condições financeiras ele não mede se o incentivo da atividade ele vai ser por consumo ou se vai ser por alguma outra métrica. Mas a gente, por outras métricas aqui no Banco Daycoval, a gente acredita que a atividade econômica no ano que vem vai ser impulsionada pelo consumo por conta de dois motivos principais. A isenção do IRPF, desculpa, eu disse ano que vem, mas esse ano. A isenção do IRPF, que passou a valer agora nesse mês de janeiro, e também o reajuste real do salário mínimo. Esses dois componentes juntos devem impulsionar o consumo nesse primeiro trimestre.
É claro que a taxa de juros em 15% é um freio para esse movimento e contrabalanceia esse efeito. Mas, dado que a gente já estava com essa taxa no quarto trimestre de 25, quando a gente passa com impulso, né, de renda para o consumo no primeiro trimestre, isso deve gerar um efeito positivo sobre a atividade econômica. Além disso, o índice de condições financeiras, ele também sugere a atividade econômica mais forte por outra métrica. Ele não considera, evidentemente, né, a isenção do IRPF ou o reajuste do salário mínimo, mas ele sugere que, pelas condições financeiras, e aí por isso que eu elenquei principalmente no mercado de capitais, pelo dólar, você tem uma melhora da atividade também em meados do ano que vem. Então, você tem tanto o impulso de consumo vindo dessas medidas do governo, quanto do índice de condições financeiras, aí as condições financeiras também se afrouxando e, portanto, há 6 meses à frente, uma expectativa de uma atividade mais forte. Me corrija se eu estiver equivocado, mas o Daycoval prevê o início do ciclo de corte dos juros em março. Essa perspectiva de um incremento do nível de atividade econômica, um aquecimento da economia em maio, isso muda algum tipo de perspectiva acerca exatamente da continuidade desse ciclo ou não? Perfeito, acredito que sim. Acredito que esse resultado aumenta o sinal de cautela do Banco Central. A gente avalia que o Banco Central ele já está considerando a cautela, né? Já está no cenário de cautela e, na nossa visão, de forma acertada, né? As expectativas estão desancoradas, a inflação, por mais que esteja próxima agora da meta, não está na meta, no horizonte relevante, e você tem esses incentivos sobre a atividade a vigorar no primeiro trimestre deste ano, que podem servir como contrabalancear o enfraquecimento da atividade econômica. Portanto, nesse cenário, a cautela ela parece ser a decisão mais razoável. Então, a partir do momento que o Banco Central já está nesse cenário, se você tem também por parte do índice de condições financeiras mais que sugere que a atividade também esteja mais forte a partir de meados de maio, isso reforça o cenário de cautela e, portanto, impacta a decisão do Banco Central. A gente atualmente tem o primeiro corte em março, porém a gente tem um viés de possível postergação, dado como vai ser a dinâmica econômica no primeiro trimestre. Se você tiver um impacto mais forte do IRPF, a gente até está evoluindo estudo que a isenção do IRPF deve virar consumo, né? Porque como trata-se de uma adição de renda permanente às pessoas, isso tende a virar consumo. Por uma teoria econômica que chama teoria da renda permanente, isso tende a virar consumo. Se isso estiver certo, você vai ter um incremento sobre a atividade econômica e, portanto, reforçando esse cenário de cautela pelo Banco Central. Então, você tem diversos vieses que podem fazer com que o Banco Central eventualmente até postergue o início do ciclo de cortes da taxa de juros. A gente pode ter algum tipo de impacto inflacionário causado exatamente por isso, Antônio, e queria entender também se esse aquecimento ele seria pontual ou seria algo um pouco mais premente. Primeiro, né, esse aquecimento ele seria algo gradual durante o ano e, claro, se você considera que a taxa de juros ela passa a cair, também no quarto trimestre você acaba tendo um incentivo maior também pela queda da taxa de juros. E o consumo, diferente deste ano, né? Deste ano a gente teve no primeiro trimestre 2025, a gente teve um primeiro trimestre muito forte em função do agro. O agro por si só ele não é inflacionário, é um choque mais pela ótica de produção, né? Agora, um incremento da atividade pela demanda e principalmente se tornando consumo é mais inflacionário no ponto de vista de atividade econômica. Portanto, a gente pode esperar que esse movimento, se concretizado, pode gerar uma inflação, uma pressão inflacionária adicional e, além disso, com movimentos graduais à sequência do ano, com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Falando um pouquinho do índice, você disse que esse comportamento do mercado de capitais, né, ele compõe as variáveis que contemplam
o ICFA. Eu queria entender se esse efeito de entrada de capitais e esse movimento, principalmente no mercado financeiro, ele não traria uma contaminação de um cenário mais macro, né? Pensando no comportamento das famílias, no comportamento das empresas, exatamente por concentrar em um universo pequeno e, evidentemente, de renda superior. Esse contingente ele estaria ali modelado numa porcentagem que impediria a contaminação desses dados? Olha, evidentemente que você, quando tem um incentivo sobre consumo e, portanto, né, uma dinâmica nova sobre atividade, isso pode contaminar diversos índices. Mas, a priori, as condições financeiras, elas derivam de aspectos que não são primariamente ou diretamente impactados pelo consumo. Então, a gente tem o preço do petróleo, por exemplo, no mercado internacional, não impacta tanto o consumo. Você tem o mercado de capitais, que aí sim você pode ter um impacto maior. Você tem, por exemplo, o volume de crédito. O volume de crédito dentro do índice, ele tem um comportamento que gera consumo. Então, acredito que o consumo ou essas variáveis, elas são mais uma consequência da relação do índice do que exatamente elas impactam o índice. Mas é verdade, se você tem um consumo mais forte, uma economia mais forte, naturalmente você pode impactar indiretamente e retroalimentar o movimento desses itens do índice. Então, de certa forma, você pode chegar aí em meados do ano que vem com um impacto acumulado desses benefícios, né, da isenção do RPF, da valorização do salário mínimo, mais uma situação mais confortável, por exemplo, vamos dizer assim, do aumento de riqueza gerado para a melhora do mercado de capitais. Então, esses dois efeitos juntos geram um impacto sobre a atividade mais forte. Então, de certa forma, você pode ter os dois movimentos de forma conjunta e aí, naturalmente, o ciclo econômico retroalimentando esse movimento. Mas, de novo, o índice ele é restrito mais às condições financeiras e, portanto, não diretamente no consumo. Perfeito. Conversei com o Antônio Ricciardi, economista do Daicoval. Antônio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Vitor. Até uma próxima. Forte abraço.